Você sabia que alguém se importa com você? Às vezes nós nos perguntamos, será que alguém se importa comigo? Você já fez essa pergunta? Há uma probabilidade que sim, talvez no seu momento de crise você olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o teto e diz, ninguém se importa comigo. Ninguém olha para mim. Mas eu quero afirmar para você que há alguém que olha para a tua vida. Não apenas olha, mas há alguém que cuida de você. Alguém que estende os braços, as mãos, alguém que te abraça, alguém que te conduz, alguém que te carrega. Este, com certeza, é Jesus, o amado de nossas almas. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem solução, lembre-se, o Senhor, Ele olha para a tua vida, Ele cuida de você. A mão de Deus é sobre a tua vida. Amém? E isso é para que nós possamos, amados, permitir que a esperança do Senhor, que a alegria do Todo-Poderoso, que a paz do Eterno nos envolva, encha nosso coração para que nós possamos ter forças para seguirmos em frente. Porque se não houver a força de Cristo, é quase impossível ficarmos de pé nesse mundo tão doido, louco que nós estamos. Mas quando Cristo Jesus, Ele nos ergue, Ele nos faz andar, com certeza, Ele anda conosco e mais, Ele está dentro de nós. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 8, leremos apenas versículos 1, 2 e 3. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1, na versão Ara. Mesmo assentados, quero que os irmãos estejam atentos à leitura da palavra. Ouçam só. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, ajoelhado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua obra. Amém? Eu sei que eu acrescentei ajoelhado, porque em Marcos faz o mesmo relato e lá diz que esse leproso estava ajoelhado. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela palavra, Pai. Muito obrigado porque Tu és o Deus que nos ampara, que nos guarda. Tu és o Deus que se importa com as nossas vidas, mesmo quando os nossos passos não são firmes, mas a Tua presença é constante, a Tua misericórdia é constante. Tu és o Deus que manifesta o Teu amor para com as nossas almas. Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, dá-nos a esperança que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O texto diz, descendo ele do monte. Jesus acabava de proferir o sermão do monte. Ele estava no monte, havia proferido o sermão do monte e descia. Ao descer do monte, eis que aparece diante dele um leproso. O leproso, amados, era uma das pessoas que tinha uma situação de vida, uma situação social, talvez a pior em Israel. A mais difícil que você possa imaginar. Era um homem, uma pessoa, eram rejeitados pela sociedade, rejeitados pela família, rejeitados pela religião, rejeitados pela sociedade, rejeitados por todos. Eram pessoas que estavam isolados, considerados impuros. Era, irmãos, a escória daquela época. Ninguém queria contato, ninguém os convidava para um jantar, para um almoço, para cear junto. Ninguém os convidava para sentados a uma mesa, alguma coisa assim, conversarem a respeito, seja qual for o motivo. Era alguém totalmente jogado no esquecimento, uma vida sofrida. Além desse isolamento social, também era preciso levar em conta o seu corpo. O corpo que estava sendo destruído, consumido pela lepra, perdendo os membros, certamente dores terríveis. Esta era a vida do leproso, o quadro terrível do leproso. Quem se importaria com alguém nesse estado?
Quem olharia para uma pessoa nesse estado? Mas é interessante, amados, que Jesus olhou para esse leproso. Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, ao descer do monte, eis que aparece diante dele esse homem, e esse homem chega-se à presença de Cristo, joga-se por terra, mostra a sua humildade, mostra a sua necessidade. Ele fala para o Senhor: Deus, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, Mestre, eu preciso de ti, faça alguma coisa por mim. E Jesus, amados, como Ele age na nossa vida hoje, agiu na vida daquele leproso há 2000 anos atrás. A palavra diz que esse homem foi totalmente restaurado. Oh, glórias! E quando nós lemos o texto um pouco mais atentamente, nós vemos que esse homem diz para Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E estas são palavras que nós precisamos usar hoje em nossos dias. Clamar pela purificação, clamar pela misericórdia, clamar pelo cuidado do Senhor. Mas o interessante, amados, que na contramão desses dias loucos que nós estamos, em que o sacerdócio oferece curas, Jesus não exigiu ofertas, não exigiu pagamento, não exigiu santidade. Jesus, na verdade, não exigiu nada. Ele apenas olhou com misericórdia para aquele que, ajoelhado, o adorava e clamava. E é assim que Jesus quer fazer na nossa vida hoje. E a resposta de Cristo para aquele homem que já não tinha esperança, talvez o único fio, a única chama de esperança, era Jesus, do qual certamente havia ouvido coisas maravilhosas, coisas extraordinárias. E eu quero chamá-los a atenção: quem de nós já não ouvimos as coisas maravilhosas de Cristo Jesus? Aquilo que Ele fez de maravilhoso. Quem de nós não temos talvez um testemunho para falarmos da glória do Senhor sobre a nossa vida? Quem de nós não temos pelo menos um ponto, algo pequeno, para falar: foi a mão do Senhor na minha existência? Mas o interessante, amados, que aquele homem não tinha nem mesmo motivos para glorificar o Senhor. Não tinha motivos. Se olhássemos com esses olhos, certamente ele tinha motivos para amaldiçoar a Deus, para levantar-se e murmurar contra o Senhor, já que ele estava num estado tão lastimável, tão difícil. Mas ali, amados, Jesus mostrou aquilo que Ele nos mostra dia após dia: o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia para com as nossas vidas. Amém? Que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, porque o Senhor quer te curar. O Senhor quer te restaurar, Ele quer ouvir a tua oração, o Senhor quer estender sobre a tua vida os seus braços. Jesus quer estender os seus braços, Jesus quer te acolher, Jesus quer mudar a tua história, como mudou a história do leproso anônimo, mas um homem que creu que a solução estava em Jesus. Amém? Nessa palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para 3 princípios que são necessários para que nós possamos do Senhor recebermos um milagre. Talvez você precise de um milagre na tua vida, eu preciso de um milagre na minha vida. Talvez você precise de um milagre na tua existência. Talvez você está clamando ao Senhor: Deus, eu preciso de um milagre. Olha para a minha causa, olha para a minha situação, olha para a minha família, para a minha vida, olha para os meus negócios. Olha, oh Senhor, olha para esse país. Talvez você tenha clamado ao Todo-Poderoso. E hoje nós vamos aprender com aquele que nada tinha a oferecer a Cristo, mas creu e recebeu o milagre, talvez o maior milagre depois da ressurreição. Veja, amados, vamos para a palavra do Senhor e eu quero chamá-los a atenção para a necessidade de uma aproximação, de uma busca intensa pela presença do Mestre. Quando nós olhamos a palavra, versículo 2 diz: e eis que o leproso, tendo-se aproximado. Um leproso tendo-se aproximado. Irmãos,
Quantas vezes nós queremos a cura? Queremos uma bênção do Senhor. Queremos que Deus haja na nossa vida. Queremos sentir a presença, o mover do Espírito Santo. Queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida. No entanto, nós ficamos de camarote. Só olhando para Jesus, só olhando para Jesus. Ah, Jesus é que precisa olhar para mim. Jesus conhece, Jesus sabe da minha necessidade. Jesus sabe o quanto eu preciso e fica de boa, esperando. Mas quando nós precisamos, amados, e esse homem que hoje estamos fazendo referência, necessitava desesperadamente de uma mudança radical na sua existência. E quando nós necessitamos de uma coisa do Senhor, é preciso, amados, que haja uma iniciativa, que você corra ao encontro de Cristo, que você busque a presença do Eterno, que eu busque a presença do Senhor, que eu corra para a presença de Deus, para que eu possa receber do Senhor o milagre que eu tanto preciso, a misericórdia que eu tanto preciso, o cuidado do Senhor para com a minha vida. Oh, glórias! E esse homem, amados, certamente conhecia a fama de Cristo. A fama de Jesus, nessa época, já havia se estendido em toda aquela região. E eis que ele associou: o mestre tem feito coisas maravilhosas. Ele pode mudar a minha vida. Ele pode mudar completamente. Não existia ciência, não existia medicina, não existia nada que pudesse reverter o quadro do leproso, mas existia o médico dos médicos passando naquele lugar. E diz a palavra, irmãos, que esse leproso correu ao encontro do Senhor, ele aproximou-se de Cristo, ele buscou a presença do Eterno, ele olhou para Cristo, ele colocou a sua esperança, a sua expectativa em Jesus. Quantas vezes, amados, nós estamos desesperados. As coisas estão nos enlouquecendo. E ao invés de nós olharmos para o Messias, nós olhamos para o foco do problema, e o foco do problema nos consome. É preciso aprendermos a buscar o Senhor no momento da dificuldade, no momento difícil, porque o Senhor, amados, pode mudar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode transformar a nossa vida. Oh, glórias! E nós precisamos entender, se não houver uma iniciativa da nossa parte, um correr para a presença do Senhor e ficarmos apenas de camarote, isso não é sinal de fé, mas sim a ausência de fé. Porque a fé sem obras é morta. Conhece o texto? Nós precisamos ter fé no Senhor, mas corrermos para a presença do Senhor. E nada de ficarmos naquela, o Senhor sabe do meu sofrimento, o Senhor sabe dos meus problemas, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe disso, sabe daquilo. Sim, o Senhor sabe de todas as coisas, Ele conhece o teu coração, Ele sabe quem é você, Ele sabe das tuas necessidades, mas Ele quer que você bata a porta, que você clame, que você busque a presença dEle, e é isso que o Senhor quer, e nós não podemos ficar de boa. Jesus sabe das minhas dificuldades. Se Ele quiser, Ele faz alguma coisa por mim. Jesus sabe que eu preciso. Se Ele quiser, amados, Jesus quer, mas Ele quer também que você tenha iniciativas. Se porventura esse leproso entrasse nessa vibe de ficar esperando que Jesus, na casualidade da vida, olhasse para ele e liberasse sobre ele a cura, teria morrido numa situação extremamente lamentável, sofrida. Mas ali, naquele momento tão difícil, mesmo ferindo todas as leis da época, ele não se importou com as leis. Mesmo ferindo os princípios da religião, mesmo ferindo, amados, aquilo que a sociedade impunha sobre a vida do leproso, ele jogou todas essas coisas fora e buscou o Senhor, buscou a Deus. O que é que te impede de buscar o Senhor? O que é que te impede? Às vezes nós somos impedidos de buscar a Deus por coisas mínimas.
Mas esse homem, amados, leproso, ele não podia deixar o seu isolamento, o seu lugar, o lugar dos leprosos. Ele corria o risco de, essa situação toda, ainda receber a pena de morte. Mas ele não se importou, porque ele sabia que Jesus poderia mudar a sua sorte. Oh, glórias! Saiu do seu lugar, nas suas dores, no seu sofrimento, talvez arrastando-se. Quem sabe qual era o estado desse homem já, o estado da lepra. Mas Cristo diz para a gente que todos aqueles que se achegam a Ele não são desamparados. E Tiago afirma, Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha só, chegai-vos a Deus. O que é chegai-vos a Deus? Vá até Deus, e Ele se chegará a vós outros. Eis aí a recomendação da palavra, e eis aí passos que nós precisamos dar. Amém? Portanto, busque a proximidade de Cristo. Busque a presença do Senhor. Não deixe se afastar do Senhor. Não permita que nada te afaste de Cristo. Que nada te afaste de Cristo. Amados, se porventura, deixe-me fazer uma pergunta daquelas que você não precisa responder. Se porventura você fosse colocado diante de um paredão, e para que houvesse salvação, seria preciso negar Jesus. E aí? Nós precisamos estar atentos a essas situações. E é isso que o Senhor diz, que nós precisamos buscar o Senhor, para que tenhamos força, para no dia mau. Esse homem não estava diante do paredão, mas estava leproso, condenado à morte, sem a menor expectativa de restauração. Mas ele lembrou-se de Cristo, e eis que Jesus descia da montanha. Ainda, irmãos, outro princípio que nós devemos observar no andar da nossa vida: quebrantamento, humildade. Você quer receber de Deus, quer receber o milagre do Senhor, você quer ver a glória de Deus, você quer que o Senhor haja na tua existência, preciso é que haja quebrantamento, que haja humildade, que você coloque-se diante do Senhor, que você reconheça Deus, que você lembre-se que não há um ser superior, que você é apenas uma criatura que necessita da misericórdia, do cuidado do Criador, que você é aquele que não tem nada para oferecer ao Senhor, mas Deus pode mudar a tua vida, pode te restaurar completamente, pode mudar completamente a tua existência. É quando você joga-se no pó, é quando você coloca-se de joelho, é quando você coloca a tua face em terra, é quando você diz para o Senhor: Deus, não há solução para a minha vida, nada pode mudar o quadro da minha existência, mas eu sei, Senhor, eu sei que se tu estenderes a tua mão, eu ficarei curado, eu serei sarado, a minha vida será transformada. Humilhe-se diante do Senhor. A segunda parte do versículo 2: e eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou-o. Ajoelhado, adorou-o. Em Marcos capítulo 1, versículo 40, diz que esse leproso estava de joelho e adorando o Senhor. Esta é a forma que nós podemos receber do Senhor o milagre. Coloque-se de joelho diante do Senhor. Isso significa, irmãos, que você está falando para Deus, que reconhece a soberania dele sobre o teu viver. É uma posição de submissão ao senhorio de Cristo Jesus. E foi assim, amados, que esse homem que nada tinha, mas tinha um coração do qual procedia a adoração. Adore o Senhor, ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso, seja humilde diante do Eterno, tenha em mente que nada você merece, que você não tem merecimentos, não são méritos que faz com que Deus olhe para você, mas Deus olha para o coração quebrantado, o coração humilde. E quando você estiver mal, sem saber o que fazer, desesperado, não pule da ponte. Oh glórias, montanha nem ponte tem para pular, ainda bem. Mas
Pule nos braços do Senhor. Pule nos braços do Senhor. E você verá o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a tua existência. Amados, o leproso, ele reconheceu o quanto necessitava de Cristo. Nós precisamos reconhecer que necessitamos desesperadamente de Cristo Jesus. Cristo afirma em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Olha aí, Cristo diz, eu sou a videira e vocês os ramos. Isso significa, amados, dependência de Cristo, dependência do Senhor. Assim precisa ser a nossa vida, totalmente dependente do Eterno em todas as situações. E quando nós colocamos assim, vamos com certeza derramar diante do Eterno adoração, louvores. O Senhor será exaltado, o Senhor será honrado, o Senhor será bendito. Oh, glórias! E certamente, amados, Ele virá e Ele moverá de uma forma intensa e poderosa sobre a nossa vida. Sabe por que às vezes isso não acontece com a gente? Porque nós não temos a coragem, nós não temos a expectativa, nós não temos de forma alguma a visão que o leproso teve. Nós vivemos numa época, irmãos, vivemos nos dias tão difíceis, tão complicados, que quando você olha para Jesus, você vê um Jesus que não está descendo do monte, passando diante de você, mas você vê um Jesus distante, um Jesus meio que surreal, um Jesus que só existe na Bíblia, um Jesus que é coisa de crente, um Jesus que é sei lá como, porque você não consegue ser sensibilizado pelo Espírito Santo e você não consegue tocar nas vestes desse Jesus. Nós precisamos quebrar esse entendimento, não vem de Deus, é o entendimento das trevas. Eu quero falar para você o seguinte, a Bíblia diz que tu és templo do Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? Quem é? Pensa. Não é um estudo teológico apenas quem é o Espírito Santo. É Deus. Quem é você? Alguém lavado, purificado, transformado e em condições de tornar-se habitação do Espírito Santo do Senhor, de Deus. Só que você precisa cair na real. Eu preciso cair na real. Porque nós não entendemos isso. Se nós entendêssemos essa verdade, a nossa comunhão com Cristo Jesus seria intensa, intensa. E nós priorizaríamos Deus em todas as coisas da nossa vida. Nada seria mais importante. Nada seria mais importante. O leproso, amados, que não tinha nada para oferecer, ele na verdade precisava era de uma bênção tão grande, mas ele creu que Jesus poderia mover em seu favor. Ele poderia mover em seu favor. Amém? Portanto, aproxime-se do Senhor. Busque a Deus, ainda que você tenha um coração quebrantado, a humildade de reconhecer a soberania de Cristo e de viver a verdade do Senhor, custe o que custar. Essa é a verdade. E o nosso terceiro princípio para que você receba o milagre. Oh, glórias! O princípio que nós colhemos da vida do leproso. A terceira parte do versículo 2. Mateus capítulo 8. Deixe-me ler todo o versículo para que você possa situar-se. A partir do versículo 1. Ora, descendo Jesus do monte, ele havia proferido ali o sermão do monte. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Oh, glórias! Oh, Jesus! Oh, Jesus, se tu quiseres,
tu podes mudar o quadro da minha vida, o quadro da nossa vida. Se tu quiseres, tu podes acender uma chama no nosso coração. Se tu quiseres, tu podes nos curar dessa mornidão, Senhor. Oh, Pai, se tu quiseres, tu pode mudar a nossa vida. E o interessante, irmãos, é que Jesus quer. Jesus quer nos transformar. Jesus quer mudar a nossa vida. E esse leproso aproxima-se do Senhor. Ele nem devia ter feito isso, mas foi pela fé, a esperança, a certeza. E ele aproxima-se do Senhor e diz: Jesus, se quiseres, podes purificar-me. Oh, glórias! Nós precisamos, a exemplo desse homem, reconhecer a soberania de Cristo Jesus. Reconhecermos a soberania de Cristo, acreditarmos naquilo que o Senhor pode fazer por nós, acreditarmos verdadeiramente no Senhor. Oh, glórias! Eu quero pedir ao presbítero Edinaldo que apague todas as luzes do templo. Apaga aí, rapidinho. Olha aí. Ficou escuro? Eu sei que não ficou tão escuro. Mas quem tem dúvida que ficou escuro? Ninguém. Pode acender. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vendo que as lâmpadas foram apagadas. Isso é fé. É convicção. Nós poderíamos entrar num debate tenso. Eu afirmo que a luz está apagada. Aí você olha, não, ela está acesa. Não, mas está apagada. É a fé, irmãos. É a convicção. É isso que o Senhor faz. É isso que Ele exige de nós. E quando nós acreditamos verdadeiramente no Senhor, quando nós cremos no Todo-Poderoso, eis aí o pontapé, irmãos, eis aí o passo inicial para que nós possamos do Senhor receber o milagre que Ele tem reservado. É certo que você já se aproximou, que você está quebrantado diante do Eterno, e agora você clama, você fala para o Senhor: Deus, eu preciso, eu sei que tu podes mudar o quadro da minha vida, eu sei que tu podes mudar a minha existência, eu sei que tu podes restaurar-me, eu sei que tu podes fazer algo grandioso na minha alma. Você já falou isso para o Senhor alguma vez? Claro que não, nós somos tímidos. Nós não acreditamos o suficiente. E quando nós oramos, nós falamos: ó Senhor, olha para a minha causa. Mas a descrença, a falta de fé é maior do que a fé. Você ora não acreditando. Esse leproso, amados, diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele colocou nas mãos de Cristo Jesus a soberania. Jesus era o soberano, o todo-poderoso. Aleluias. E nós precisamos crer que Cristo pode mudar o quadro da nossa vida por completo. Amados, a resposta de Cristo para aquele leproso foi magnífica. Jesus não fez um floreado, não fez umas coisas assim meio diferentes. Jesus não contou uma história, não deu uns rodopios. Jesus não deu, não. Jesus apenas olhou para ele e disse: eu quero, fica limpo. Eu quero, fica limpo. Às vezes, o Senhor está respondendo a tua oração. Mas assim, 3 palavras: quero, fica limpo. Mas você quer que Jesus faça descer fogo do céu? Você quer ver luzes? Você quer ver um anjo iluminado aparecendo diante de você com o resultado, com a resposta da tua oração? Você quer ver água subindo em vez de descer? Você quer ver o sobrenatural de uma forma que você entende que é sobrenatural, mas Jesus apenas diz: quero, fica limpo. Já parou para pensar nisso? Às vezes, amados, nós subestimamos a Cristo porque nós temos um Cristo que nós criamos segundo a nossa visão. E esse Cristo que nós criamos segundo a nossa visão é fantasioso, é fictício.
Mas o Cristo real, soberano, o Deus Todo-Poderoso, o justo, o maravilhoso, Ele olha para você, Ele te responde, e Ele diz: olha, eu quero, fique curado, eu quero, receba a bênção, eu quero, receba a prosperidade, eu quero, receba a salvação, eu quero, fique curado, eu quero. É assim que o Senhor responde, mas é preciso que haja busca. Oh, glórias! É preciso que você seja humilde, reconheça a soberania do Todo-Poderoso e ainda que tenhas fé verdadeira no Senhor. Versículo 3, Mateus capítulo 8. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém? Jesus fez o impensável, estendeu a mão, tocou no leproso. É assim que Jesus olha para cada um de nós. Nós mergulhados na lepra do pecado, nas nossas imundícias, Jesus olha, estende, toca na gente e diz: fica limpo, eu quero. É assim que o Senhor quer fazer na tua vida, é assim que Deus quer fazer na minha vida, é assim que Deus faz na vida de todos aqueles que se aproximam dEle, porque o Senhor quer mudar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar a sorte daquele que crê. Basta que tu creias para receber de Deus a bênção. E a recomendação do Eterno, ouça só o que ele diz. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Diz a palavra: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Isso aqui é uma promessa do Senhor, daquelas que você pode colocar no teu coração. Crer, crer. Pode até escrever na parede da tua casa. Mas o interessante é que essa promessa de Cristo Jesus está associada à ação do leproso. Está associada à ação daquele que já não tinha esperança. Ouça só o que Cristo diz: peçam e lhes será dado. Busquem, batam. Amém? Depois que você pede, busca e bate, no final do versículo 7, a porta será aberta para vocês. Projeta aí. Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, versão NAA. No versículo 8, ouça ainda. Pois todo o que pede, pede. O que busca, busca. E quem bate, bate. A porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, versão NAA. Peçam, busquem, batam. Gravem isso. Você gosta de uma fórmula? Ah, eu quero uma fórmula para receber a bênção de Deus. Não é fórmula mágica, não é alquimia, não é essas coisas. Não precisa fazer uma coisa assim meio louca, não. O Senhor Jesus fala para você, são palavras de Cristo. Peçam, busquem, batam. Consequência? A porta será aberta. 8. Pois todo que pede, busca e bate. O que acontece? A porta será aberta. E sabe como é que nós queremos receber a bênção de Deus? Eu sou o cara. Eu sou filho de Deus. Aí, sabe como é que é, né? Eu preciso. Se não deixar as coisas para trás, não receberás. A fórmula é esta aqui. Quer receber as bênçãos de Deus? Quer receber um milagre? Quer receber o cuidado do Senhor sobre a tua vida? Queres ver o cuidado do Senhor? Peça. Busque. Bata. Versículos 7 e 8. O 8 confirma o 7. Ratifica o 7. Então esta, irmãos, é a fórmula. Por incrível que pareça, esse leproso, ele não tinha acesso a esta palavra. Nós a temos.
Esse leproso não tinha as informações suficientemente fortes a respeito de Jesus. Ele sabia que Jesus fazia uns milagres extraordinários, coisas extraordinárias. E ele creu. Mas nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. O leproso não tinha. Os discípulos não tinham. Só depois da ressurreição de Jesus. Veja, nós temos, mas nós não agimos. E é por isso que nós não recebemos. Quer receber do Senhor? Quer receber? O que é que você precisa fazer? Peça, busque e bata. Eu sou o cara. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Jesus que se vire. Se o leproso pensasse assim, no coloquial, ele estaria lascado, literalmente. Pense nisso. Amados, nós precisamos olhar para Jesus e confiar no Todo-Poderoso. Porque o mesmo Jesus que olhou para aquele leproso é o Jesus que olha para você hoje. É o Jesus que estende as mãos sobre a tua vida. Mas siga os passos do leproso. Portanto, aproxime-se, busque Jesus. Jesus não é opção, Jesus é condição. Amém? Jesus, amados, é prioridade na nossa vida. Busque. Ainda, que você seja alguém quebrantado, que teu coração seja humilde para reconhecer a soberania de Cristo e guardar os seus mandamentos. Um coração quebrantado, humilde, guarda os mandamentos do Senhor, porque é demonstração de amor. Disse Jesus, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Literalmente, assim está na palavra. Que os teus princípios de fé sejam fortes o suficiente para crer que Jesus olha por você e pode mudar o quadro da tua vida. E ainda, prepare-se para ouvir a resposta de Cristo Jesus. Prepare-se para ouvir a resposta daquele que se importa com você. Prepare-se para ouvir a voz daquele que se importa contigo. E ele fala a cada um de nós, quero, fica limpo. Quero, fica limpo. Amém? Oh, glórias! Vamos agir assim, irmãos? Vamos seguir os passos do leproso. E vamos alcançar o favor de Jesus nas nossas vidas. Seguir os passos do leproso. O exemplo, as atitudes, as ações do leproso. E vamos receber o milagre de Jesus na nossa vida. Oremos. Meu Deus, nós te louvamos, porque nós te reconhecemos como Senhor, como soberano sobre a nossa vida, Pai. Nós sabemos que Tu és o Deus justo, o Deus maravilhoso, o Deus que se importa, o Deus que tem prazer em nos abençoar, o Deus que tem prazer em falar a cada um de nós, quero, fique curado, quero, fique limpo, quero, mude, quero mudar a Tua vida. Temos convicção, Senhor, que Tu és o Deus que olha dessa forma para as nossas vidas. Senhor, fale aos nossos corações, para que haja uma transformação, que Teu Espírito que habita em nós, venha de fato guiar-nos, que os nossos passos sejam dirigidos por Ti. Senhor, fale as nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Aquela pergunta, oh glórias, quem olha por mim? Certamente alguém se importa com você. Jesus olha por você. Jesus se importa com você. Amém? Mensagem 1444.